Veja nesse vídeo o que jornalista Thales Machado, editor de esportes do jornal O Globo e do jornal Extra, falou do Fluminense. Antes de mais nada, já deixa seu like e se inscreva para não perder nada. Vamos para o vídeo. E a galera já pergunta, obviamente, como você disse. Ó, repito aqui, não é culpa do Thales, é a pesquisa contratada pelo jornal o Globo, cara. Fluminense tem menos torcedores na segunda pesquisa do que Fortaleza, Sport e Bahia. E Bahia e Botafogo. E Atlético Mineiro, e Cruzeiro, e Grêmio, e Inter. Cara, foi algo que impactou isso, assim? Esse aí é o assunto, acho que é o principal. A torcida do Fluminense tá brava. Primeiro, vamos falar de margem de erro. Você até dedicou na abertura lá no teu texto. Vamos falar de... Primeira coisa, vamos falar de margem de erro. A grande novidade dessa pesquisa... Tem tanta coisa que a gente até esquece da grande novidade. A grande novidade dessa pesquisa é o quê? Margem de erro. Todo mundo tá acostumado. Pesquisa eleitoral. Margem de erro, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Isso aí. Falar que a margem de erro é 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ou 3, depende da pesquisa, é um jeito de facilitar a leitura. Sim. Porque é isso. Na verdade, todas as pesquisas, cada resultado tem uma margem de erro própria. A depender. Se ela é maior, a margem de erro é maior. Se vamos supor, hoje, o candidato 1 tá com mais tá na vantagem. Tá com 30%. Isso. A margem de erro dele é maior do que o candidato que tem 10%. Sim. Mas para não causar confusão numa coisa já confusa que é eleição, os jornais, os institutos de pesquisa divulgam com a margem de erro total, que é a margem de erro máxima que se pode chegar. Para essa pesquisa, como ali a partir do 7º lugar, mais ou menos, já é 3% para baixo, a gente pediu ao IPEC. Para a gente ter um resultado mais preciso, vocês podem calcular a margem de erro individual de cada resultado? E aí eles fizeram. E aí o Flamengo, por exemplo, que está lá em cima, a margem de erro é 1,8%. Do Botafogo, a margem de erro é 0,5%, mais ou menos. Entendeu? Então isso vai crescendo. O Fluminense está ali em 15º. Se for pegar a margem de erro 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ele estaria empatado com quase todo mundo, porque tá tudo ali. Como a gente calculou a margem de erro, o Fluminense tá ali empatado. No limite da margem de erro, até com o Atlético Mineiro em 10º. E pra trás com o Remo. Assim, a torcida do Fluminense é menor do que a do Remo? Tem alguma condição da torcida do Fluminense ser maior do que a do Remo? Não tem, não existe. Menor não existe. Então, assim, o número 1,1, 1,3 ali indica uma tendência. O que tá mais perto da margem de erro pode mudar. Pode ser que a torcida do Fluminense seja maior do que a do Botafogo, do Sport. Pode ser. É perfeitamente plausível. Exatamente. O que não pode é a torcida do Fluminense ser maior do que a do Inter e do Santos. Isso não é. Isso no índice de confiabilidade da pesquisa, que é de 95%, em cada 100 vezes que se repetir essa pesquisa, em 95 das vezes, o Fluminense vai aparecer atrás, entendeu? Então, assim, é isso. Essa é a primeira questão, margem de erro. A segunda questão é, o que significa ter uma torcida de 1%? Sabe? E aí, de novo, eu falo sempre do lado eleitoral. Um candidato com 1% é um candidato irrelevante. Porque, na verdade, é uma eleição que vai ganhar 1. Né? Então, você precisa ter 50. No final das contas, você precisa ter 50 mais 1. Cara, olha o tamanho do Fluminense. E, assim, não é novidade. Eu falei, a pesquisa não se pode comparar. Então, disclaimer, não estou comparando. Mas o Rodrigo Capello achou uma série de pesquisas do Datafolha que apontam a torcida do Fluminense com 1% desde o final da década de 70. Entendeu? Então, assim, não é uma novidade que a gente traz. É esse lugar mesmo. Não é o IPEC. Claro que tem algumas metodologias diferentes que levaram a isso e tal. Eu acho que o que impactou foi a comparação com outros clubes que não se imaginava o Fluminense poder aparecer atrás, né? Então, assim, e aí o que significa ter 1%? O Fluminense lotou o Maracanã para a despedida do Fred. O Fluminense é o time que tinha 1% aí de chances de não cair em 2009 e conseguiu sobreviver. Isso é grandeza, sabe? Grandeza também. Eu escrevi na minha coluna que abriu essa pesquisa do caderno, que na matemática, grandeza é o que pode ser medido. Então, assim, o Fluminense definitivamente pode ser medido, como o Botafogo pode, como o Fortaleza pode. Então, assim, esses times são grandes. E ter 1%, mais do que ter 1%, é preferível ter 1% com capilaridade nacional, você espalhar seu time, que é o caso, do que você ter 1% concentrado. Porque você consegue vender, você consegue... Uma vez eu encontrei nessas reuniões, enfim, como editor, você vira um pouco um homem de negócio e um homem do jornalismo de vez em quando, né? Uma reunião com um cara de patrocínio e tal, ele me falou uma coisa. A questão dos 12 grandes, por exemplo, que a gente fala muito que são os 12 só e exclui o Atlético Paranaense, ele falou, se eu lançar um ovo de Páscoa na Páscoa, nacionalmente, porque eu tenho que lançar ele nacional, 12 vão vender a ponto de me dar lucro.
que são esses 12. Significa que eles são os maiores clubes do país hoje? Aí depende do critério que a gente vai adotar, esportivo ou não. Mas se você lançar um ovo de Páscoa do Fluminense, do Botafogo, vai vender. Vai vender menos que o do Flamengo? Com certeza, mas vai vender o suficiente pra lucrar. Então, assim, o Fluminense é grande em vários sentidos. O Fluminense é enorme em todos os sentidos. Tem um recorte que é importante botar aqui, que até eu tava pegando aqui, porque você tem uma hora que bota tamanho do documento ou não. Aí você vê o Fluminense, pega logo o caso do Fluminense. Eles pontuam aqui o ranking e vai separando torcida, receita, sócio-torcedor, média de público e redes sociais, que diz muito, mercado, né? O Fluminense de receita, sócio-torcedor, média de público e nas redes sociais ele cai pra 12º, mas em receita, em sócio-torcedor e média de público, ele é 9º. Isso. Sim. Que é, nessa parte que você tá falando, de fato, na hora de Chegar dinheiro junto. entrar, chega junto, ele tá entre os 10. Sim. Entre os 10 É isso, maiores. Né? a brincadeirinha aí, tamanho ou no documento, a gente pode brincar mais. O importante não é o tamanho, o importante é saber o que fazer com o tamanho. Assim, Exatamente. sabe? Em vários sentidos da vida. Um pequeno bobalhão. Mas é isso, sim, porque o Fluminense consegue fazer outras coisas, sim. como outros clubes conseguem. Olha a receita do Galo, tá certo? Tem polêmica ali, a gente pode, não entra tanto nessa coisa. Mas o Galo é a 10ª maior torcida do Brasil, em receita é pequeno. O Flamengo, que lidera quase em tudo, é 5º só em sócio-torcedor. E o que você achou dessa pesquisa sobre a torcida do Fluminense? Deixe a sua opinião nos comentários.